vascaínos, estamos tendo o desprazer de atravessarmos, mais uma vez, repito, momentos dificílimos. É claro que toda a nossa esperança, a nossa certeza, o nosso amor, a nossa paixão pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, ele se esbarra sempre nas nossas mesmas dificuldades, né? Você tem hoje a certeza que vai jogar contra um Flamengo, que o reserva todo do Flamengo, o Flamengo entrar todo com o time reserva, todo, é melhor, é favorito no jogo, no clássico contra o Vasco. O Clube de Regatas Vasco da Gama continua sendo respeitado pelo mundo, mas os times que vêm representando o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama verdadeiramente não são jogadores à altura do tamanho do nosso clube. Nação flamenguista, os vascaínos estão preocupados e estão preocupados com razão, né? E vamos ser bem sinceros, pessoal. A galera aí do canal do Mundo ED, né, que é o canal do Edmundo, fala uma coisa que é a verdade, né? Às vezes não adianta querer esconder a verdade, né? O Vasco não vive um momento bom, um momento complicado, né? Tanto dentro como fora de campo. Já olha para os seus adversários como o Flamengo, vive um momento maravilhoso, tanto dentro como fora de campo, e eles são realistas, né? Se der a lógica, o Flamengo vence, né? O Flamengo hoje tem o melhor elenco das Américas, né? Inclusive ele cita aí, se o Flamengo entrar com os 11 reserva, é favorito contra o Vasco. Eu também concordo e também acho que o Flamengo vai com alguns reservas, né? Com alguns jogadores ali, até porque tem jogo decisivo contra a LDU. Mas o assunto aqui é Vasco da Gama. Os torcedores estão preocupados do Vasco porque sabe que vai enfrentar um adversário que vem jogando um bom futebol, vai enfrentar um adversário que não para de vencer, sempre querendo fazer mais gols, né? Claro, pelo outro lado tem uns vascaínos que não sabem o que fazer, né? O que fazer para parar esse Flamengo, né? Hoje, muito se diz que o Flamengo não enxerga mais o Vasco como um rival. Eu ainda enxergo, né? Muito se diz que o Vasco, às vezes, tem medo de ir no Maracanã, né? É o que se percebe, né? Mas vamos escutar, vamos ver o que é que os vascaínos falam aí. Créditos do vídeo para o canal de Edmundo, Mundo Ed. O link vai estar aqui na descrição para vocês lá acompanhar. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal, vamos acompanhar aí. O momento é desesperador. Mais uma vez, nós vascaínos estamos tendo o desprazer de atravessarmos, mais uma vez, repito, momentos dificílimos. É claro que toda a nossa esperança, a nossa certeza, o nosso amor, a nossa paixão pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, ele se esbarra sempre nas nossas mesmas dificuldades, né? Você tem hoje a certeza que vai jogar contra um Flamengo, que o reserva todo do Flamengo, o Flamengo entrar todo com o time reserva, todo, é melhor, é favorito no jogo, no clássico contra o Vasco. O Clube de Regatas Vasco da Gama continua sendo respeitado pelo mundo, mas os times que vêm representando o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama verdadeiramente não são jogadores à altura do tamanho do nosso clube. E infelizmente, repito, eu poderia falar infelizmente mais ou menos umas 100 vezes, seria pouco. O presidente do Vasco hoje, Pedrinho, com toda a sua comissão, não sei o que houve, deu um branco de não saber que o futebol ele é um campeonato muito importante para todos nós, torcedores de futebol. Não só estou falando dos vascaínos, mas no caso só vou falar da gente, nós vascaínos. Porra, não dá para você botar em campo, poupar alguém. Porra, se o poupar alguém já está difícil com alguém, poupando então não sobra ninguém. Até rimou. Então, assim, na boa. Então, ontem os poupados, né? O Maurício Lemos estava machucado. Os poupados foram Tietê por problemas pessoais, pelo menos foi assim que eu ouvi na Rádio Globo. E o Felipe Coutinho por cansaço muscular, né? Para que ele estivesse aí 100%, para que ele esteja 100% no sábado no clássico contra a equipe do Flamengo.
Eu estava falando exatamente sobre isso, Eri, que o Flamengo empatou em casa na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, e aí teve 2 jogos fora de casa. Ele quer ser campeão, não quer? Assim como nós gostaríamos de ser campeão. Não estou dizendo que... Estou comparando o nosso time com o time do Flamengo. Muito pelo contrário. Sei que estamos um degrau abaixo. Mas o Flamengo foi fora de casa contra o Grêmio e fora de casa contra o Vitória, né? Respectivamente ao contrário. Foi fora de casa contra o Vitória e ganhou. Foi fora de casa contra o Vitória e o Grêmio e ganhou. E o Vasco precisa ganhar dos seus adversários. O presidente Pedrinho falou, o Vasco tem o 8º melhor elenco do Brasil. Então ele tem que ganhar do elenco que é o 14º, 15º, 16º, 17º. Eu não estou aqui diminuindo a equipe do Ceará, que ganhou por mérito o jogo do Vasco ontem. Mas o Ceará não é o 5º, 6º, 7º, né? Os times ali que são melhores do que o Vasco. Então, se o Vasco não tem a obrigação de ganhar dos melhores, ele tem obrigação de ganhar dos piores. Mas eu concordo com você, mas eu acho que o Pedrinho... Eu não quero falar do Pedrinho, não, porque se eu falar do Pedrinho, eu vou falar que, para um torcedor como eu, a administração do Pedrinho está péssima. Então, eu não quero falar do Pedrinho. Porque se falar, eu tenho que falar que está péssimo. Para torcedor, péssimo. Não esperava isso. Eu, sinceramente, por saber que um ex-jogador de futebol foi um fera em campo, eu tinha certeza absoluta que ele ia chegar e ia resolver pelo menos o problema futebol. O problema futebolístico era a prioridade, seria a prioridade. Então, eu hoje, já em abril, beirando maio, eu já posso dizer que é uma certa decepção. Dá para corrigir ainda? Dá, Pedrinho. Dá porque vem a outra janela. Se na outra e principalmente porque a partir do dia 5 de maio, né, vai sobrar nos cofres do Vasco da Gama cerca de R$1.600.000, que é o salário do Dimitri Payet. Que vai embora? Oi? Vai embora? Eu acho que ficou insustentável, né, Eri? Ele entra, vai mal. Joga de titular, vai mal. Tá com um problema pessoal aqui, não sei se você está acompanhando. Eu já tive muitos problemas na minha vida, não quero julgar ninguém. Mas eu acho que é muito melhor para ele, para o Vasco, para a família, para todo mundo, que ao término do contrato ele se despeça, bata a palma, agradeça aí os 2 anos maravilhosos que ele passou aqui no Vasco, e ele mesmo queira ir embora. Porque... Pessoal, temos que ser realistas, né? Os vascaínos aí reclamam porque Pedrinho faz um péssimo trabalho à frente do Vasco, mas uma coisa que a gente não pode querer esconder, né? Como é que um presidente faz um ótimo trabalho, porque todo mundo sabe o que é um bom presidente para o torcedor. Trazer grandes jogadores, que só melhora time com grandes jogadores, né? Eu conheço poucos times que você vai no mercado com pouco dinheiro e traz grandes jogadores e dá certo. Né? É difícil. Com pouco dinheiro é difícil um time de futebol. Você pode colocar o melhor dirigente. Você pode trazer os dirigentes do Real Madrid e colocar no Vasco. Mas cadê o dinheiro? Cadê a grana para investir no futebol? Não tem milagre, pessoal. Futebol não tem milagre. Claro, vai ter alguns dirigentes que são piores do que outros, né? Que tem a grana e não sabe trabalhar, né? Mas você nem tem a grana, não tem como fazer milagre, né? A realidade é essa, né? É uma exposição muito ruim. Eu vou falar uma coisa assim, aconteceu isso com outro jogador recentemente, e esse jogador foi execrado, foi linchado em praça pública, e depois o inquérito constatou que ele não havia agredido a namorada. Eu nem vou falar o nome dele, tá, Eren? Acho que todo mundo sabe de quem eu estou falando. Se quiserem, eu falo o nome. Não, e assim, e depois ninguém se retratou. As pessoas só relataram
o fato, a conclusão do inquérito. Então, primeiro aqui no Brasil a gente julga, para depois ter a certeza se o cara tem culpa ou não. Então, eu não quero julgar o Payet, não sei se ele está certo, se ele está errado. Eu não gosto dele como jogador. Embora ele já tenha sido um grande jogador, tá? Um grande jogador. Ele foi um grande jogador. Brilhou demais. Foi muito bem aqui na Copa de 2014 no Brasil, fazendo um belíssimo gol. Me falaram. Oi? Me falaram isso, mas eu não vi, não. Então, mas com a camisa do Vasco, ele não agradou. Então, até que prove o contrário, ou ao contrário, ele é inocente dessa acusação. Mas eu acho que, para o bem dele, o melhor é ele se despedir do Vasco no dia 5 e voltar para a França, e acho que aí as coisas vão ficar mais tranquilas. Principalmente porque ele não está conseguindo jogar o futebol que um dia jogou. E esse dinheiro ele será muito bem-vindo para que o Vasco faça contratações que possam render quando o Felipe Coutinho for poupado. Porque você não ache que isso será uma coisa pontual, que aconteceu ontem. Isso vai acontecer sempre. Isso vai acontecer sempre, tá? Porque hoje, com a desculpa de que é muito desgastante o campeonato, ou 2, 3, 4 competições que são disputadas durante o ano, quarta e domingo, viagens, essas coisas, todo jogador que quer, ele consegue ser poupado. Eu não concordo, sei que você também não, mas é assim que tem funcionado o futebol brasileiro. Eu tenho visto coisas no nosso futebol que tem me chocado muito. Eu estava acompanhando no domingo, na segunda-feira, anteontem, o programa do Galvão Bueno, Galvão e Amigos na Bandeirantes, e estava lá o Luxemburgo, estava lá o Leão, estava lá o Neto, o Casão, Casagrande e também o Mauro Naves. Um bom papo porque o assunto principal era o futebol antigo, futebol raiz, o futebol, né? Futebol onde que no campo tinha jogadores de futebol e do lado de fora tinha treinadores, né, que hoje são professores. Essa porra toda que estragou, tá estragando cada vez mais o futebol. Negócio de professor. Professor de quê? Se formou aonde? Ele é professor de quê? Professor é aquele professor da escola, da faculdade. O treinador de futebol, ele é um treinador de futebol, pô. Muitos se formam com o tempo, com a prática, que é o grande barato. Eu também concordo com isso. O futebol raiz, ele foi esquecido. E essa coisa de poupar jogador, você vai querer ser jogador profissional? Vou. Você vai jogar quartas e domingos, às vezes terças e domingos, terças e sábado. Você vai jogar pelo menos 2 vezes na semana. Você tem certeza que quer ser jogador de futebol? Não, só quero jogar uma vez, então escolhe outra profissão. Porque tem que ser assim, porra. Senão o futebol nosso é um futebol muito ruim. Muito ruim de ver. Sábado o Felipe Coutinho vai jogar. Porra, gente, vamos combinar. A sequência é que faz o artista. Eu vou fazer sábado agora de novo a próxima apresentação, a terceira apresentação dessa nova temporada de Aluga Seu Namorado. Eu estou aqui desde quarta pensando na peça. Por quê? Porque está longe. Está longe. Só que depende muito da minha voz. Então, sexta-feira eu já não vou sair. Sábado acabou a peça e vou embora para cá, porque o teatro são 700 lugares. O jogador de futebol, o profissional, precisa de sequência, minutagem. O cara que jogou ontem, o profissional que jogou ontem, não tem condições de descansar hoje. Fazer um treino leve amanhã, quinta, outro treino leve sexta e jogar no sábado, porra, não pode jogar bola. Na boa, não pode jogar bola. Sábado à noite, né? É sábado à noite. É sábado à noite. Pois é, esse cara não pode jogar bola, eu não posso contar com esse cara. É verdade, porra. Não, eu acho assim que você tem muita razão, porque na minha época tinha um pouco mais de talento e eu sei o porquê
E vou dizer o porquê que tinha mais talento. Porque... nação flamenguista, né? Os vascaínos, né? Edmundo e Eric Johnson, né? Eu acho que falaram mais do que é verdade. Principalmente Eric Johnson aí, quando toca no assunto de elenco, né? Hoje, o elenco do Flamengo, para mim, é o melhor elenco sul-americano, né? Não é só o melhor elenco daqui do futebol brasileiro, não. Para mim, hoje tem um Flamengo que tem um grande elenco. Elenco esse, para mim, como eu disse, é o melhor elenco sul-americano. Por isso que eu digo, o Flamengo tem que poupar hoje, pessoal. Queira ou não queira, tem que poupar, né? Por quê? Tem um jogo decisivo. Mesmo que o Flamengo não tenha um bom resultado hoje, que saia um empate, né? Tem um jogo decisivo na terça-feira. Tem um jogo aí que o Flamengo precisa da vitória. É altitude, né? Eu não sei qual é o pensamento de Felipe Luiz, né? Hoje a gente vai ver se realmente a prioridade é Brasileirão, né? Porque se ele entrar com Gerson, que para mim tem que ser reserva, De La Cruz tem que ser reserva hoje, Arrascaeta tem que ser reserva, Wesley para mim tem que ser reserva, Alexandro tá lesionado, não vai para o jogo, né? Mas os principais jogadores ali do Flamengo, a espinha dorsal da equipe, para mim hoje tem que ser reserva. É como o Eric Johnson aí mesmo falou, pessoal. O Flamengo colocar os 11 reservas. Vamos fazer aqui um time reserva do Flamengo para ver se dá para enfrentar esse Vasco. Matheus Cunha no gol. Lateral direito, Varela. Lateral esquerdo, Ayrton Lucas. Zagueiro, Cleito e Danilo. São os dois zagueiros, né? Volante. Para mim, vai Everton Araújo e Alan. Meio campo, Matheus Gonçalves. Na ponta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Não, vamos tirar Gonzalo Plata, vamos deixar Gonzalo Plata para outro jogo, né? Vamos botar na ponta. Eu nem vou botar Gonzalo Plata e nem vou botar... vamos lá. Vamos botar Michael e Everton Cebolinha, um em cada ponta. Botar Bruno Henrique centralizado e botar Luiz Araújo no meio. Pessoal, esse time aí é para disputar e ganhar com o Campeonato Brasileiro, né? Por isso que eu digo, né? O elenco do Flamengo, um elenco qualificado, um elenco que todo mundo sabe que é um elenco que hoje, se for reserva, for titular, o Flamengo pode entrar em campo e fazer um grande jogo, né? E tem elenco para isso, né? O Flamengo está defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Hoje o Flamengo é líder da competição. Eu acho que o Flamengo poderia até estar com 4 vitórias, né? Empatou aquele jogo com o Internacional, que para mim foi um pecado. Claro, foi estreia da competição, mas para mim o Flamengo poderia ter vencido aquele jogo. Foi um jogo onde o Flamengo criou mais situações de gols. O Internacional foi 2 vezes no ataque, fez um gol. Mas é futebol, né? Futebol, né? O jogo do Flamengo, acho, se eu não me engano, são às 18h30. Jogo esse para se manter na liderança. Não vamos esperar show, pessoal. Nem sempre vai ter show, principalmente quando é um rival direto, um rival de tradição, né? Sei que não está vivendo um bom momento, mas geralmente o Vasco tem histórico de jogos complicados, né? Então não vamos achar que o Flamengo vai chegar, vai passar por cima do Vasco. Não, pessoal. Eu não vejo por esse lado, né? Eu vejo de um jogo complicado, eu vejo um jogo Flamengo se ganhar ganhando difícil. Por quê? Porque quando você gera uma expectativa muito grande do Flamengo ir vencer 3-0, passando por cima, não tomando conhecimento, talvez ter um pouco de decepção. Então vamos com o pé no chão que vai dar certo, né? Deixa o seu placar aqui nos comentários, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.